Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou tentar trazer um assunto que é um pouquinho mais leve dos últimos assuntos que eu trouxe. É leve? Bom, para alguns pode ser que sim, pode ser que não, enfim. Mas de forma alguma quero desrespeitar a fé de ninguém. E eu peço para que você que não seja dessa fé, que você for de outra fé, também respeite a fé dessas pessoas. Enfim, né? Vamos tentar, né? Manter o mínimo de respeito. Eu não sou católica, então não sei como que funciona lá dentro, mas vamos tentar ver as coisas de uma forma mais neutra, né? Então hoje nós vamos falar sobre esse santo, um santo da internet, o santo padroeiro da internet. Não sei como é que vai funcionar, porque é pela primeira vez que isso vai acontecer. Então, bora pro vídeo, né? Não tem muito o que explicar. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E hoje eu vou falar desse santo padroeiro da internet, porque isso é um assunto inédito, é uma coisa nova, é a primeira vez que a gente vê alguém assim na nossa geração que vai ser canonizado, que vai ser santo, né? E ainda mais blogueiro da internet. Eu fiquei assim, nossa, mas como assim alguém vai ser santo padroeiro da internet? Eu fiquei assim meio tentando entender do que se trata, o que é. Então eu falei, vamos lá ver, né? Eu vou tentar entender o que é esse jovem influenciador de Deus que vai ser canonizado como santo. Quem foi Carlo Acutis? Carlo Acutis nasceu em Londres e viveu a maior parte da sua vida entre as cidades de Milão e Assis. Ele viveu na Itália, né? Ele nasceu em Londres, mas seus pais eram italianos. Ele faleceu em Monza, na Itália, aos 15 anos. Ele teve uma leucemia em 2006. Acutis foi beatificado em outubro de 2020, quando sendo chamado de o primeiro beato de calça jeans e tênis. Ele é conhecido como o padroeiro da internet. E ele já teve alguns milagres que foi atribuído a Carlo Acutis. A Igreja Católica reconheceu seu milagre verificado no Brasil. Sim, o Brasil está incluso, né, nessa história, digamos, diferente. Não sei nem dizer que palavra a gente pode atribuir a essa história, né? A Igreja Católica reconheceu um milagre, né, ele verificado no Brasil, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uma criança com uma doença rara congênita teria se curado depois que o avô tocou as roupas do jovem expostas em uma paróquia de Campo Grande. Esse milagre abriu caminho para sua beatificação, e agora, com um segundo milagre reconhecido, ele pode se tornar o primeiro santo da geração Millennium. É a primeira vez que essa geração vai ver um milagre acontecer, então eu fiquei espantada, né? Confesso que, apesar de não ser católica, eu fiquei bem espantada com essa história aí, porque essa criança lá nasceu com essa má formação congênita e não tinha mais, o laudo era de que não tinha mais cura, não tinha mais o que se fazer, não tinha mesmo mais o que se fazer, e a criança supostamente, né, foi curada após, né, esse acontecimento, né, enfim. E o milagre, então, foi atribuído ao Carlo Acutis, então, foi um influencer da internet, um cyber-evangelista que usava as redes sociais para evangelizar. Seu conhecimento em ciência da computação era notável para sua idade, mesmo sem estudos específicos sobre o assunto. Ele foi nomeado patrono da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, devido ao seu papel na evangelização online. A sua canonização ainda não tem data definida, mas a sua história, né, continua impactando, assim, realmente. Eu fiquei assim, falei, ué, nossa,
impressionada, né? Carlos Acutis usava a internet de maneira inovadora para compartilhar sua fé, evangelizar. Ele criou um blog lá no começo dos anos 2000, né, que foi muito inovador, que nem sequer a Igreja Católica tinha um site tão organizado naquela época. O seu site chamado The Eucharistic Miracles of the World, os milagres eucarísticos do mundo, onde documentou e apresentou informações sobre milagres eucarísticos ao redor do mundo. Além disso, ele usava as redes sociais para compartilhar mensagens religiosas, reflexões e testemunhos. E ele tinha uma abordagem moderna, acessível, que fez com que muitos jovens, né, fossem atraídos, né? Muitos jovens que já tinham se afastado da igreja voltaram para a igreja, jovens que nunca foram à igreja foram para a igreja. Então por isso que ele acabou se tornando conhecido como o influenciador de Deus ou influencer de Deus, né? E os jovens, eles desempenham esse papel na missão de evangelização nos tempos atuais, né? Porque os jovens, eles estão, né, imersos nessa cultura contemporânea. Eita lasqueira, o que caiu aí? Nessa cultura contemporânea, né? Compreendendo seus desafios, significado, né? E ele usava justamente a internet para isso, né? Conseguindo traduzir a mensagem para um contexto mais atual, mais contemporâneo, mais acessível, mais aplicável, né? Ele trazia aos jovens, né, mais energia, mais paixão, né, mais juventude, entusiasmo, né? De alguma forma ele conseguia, né, atrair esses jovens, né, mobilizava esses jovens, ele criava movimentos, né, de transformação, e ele tinha assim um trabalho muito bonito. E eu achei muito bonita a história dele, né? Muito, assim, no mínimo, diferente de tudo que a gente vê por aí, né? E ele não era, a família dele não era, assim, uma família católica, assim, fervorosa. Eles eram católicos, mas não eram, assim, praticantes, fervorosos. Então, assim, foi uma iniciativa meio que partiu muito dele mesmo, sabe? Era como se ele se sentisse mesmo que tinha uma missão a cumprir. Então, assim, nunca foi assim algo que a família dele impôs a ele para fazer. Não, você tem que pregar, não. Desde muito pequenininho ele já tinha essa familiarização, sabe? Ele já queria participar de eventos religiosos, ele já queria estar lá. Então, assim, não foi algo que foi imposto pela família, né? E ele tinha muita questão de solidariedade, justiça social. Ele veio de uma família muito rica e ele estava sempre compartilhando o que era dele, né? Encontrei relatos na internet de que ele entregava cobertores, né? Ele morava em lugares frios, então ele estava sempre entregando cobertor, que às vezes a mãe dele chegava em casa e não tinha coberta, porque ele dava as cobertas que tinha na casa, né, para as populações mais pobres, dava comida aos mais pobres. Então, assim, ele tinha todo esse envolvimento social com as pessoas mais pobres, e ele estava sempre, apesar de vir de uma família muito rica, muito abastada, ele estava sempre vestido de uma forma assim mais humilde. Ele não precisava de muita coisa, né? Então, ele não queria muitas roupas, né? Ele era alguém que a mãe dele tinha que estar sempre colocando roupas extras na mochila dele, porque se ele encontrasse uma pessoa na rua num estado assim de necessidade, ele tirava o tênis dele, tirava o que ele tivesse para dar para aquela pessoa. Então, ele tinha que estar sempre, a mãe dele tinha que estar sempre que está repondo, né? E por isso que ele ficou conhecido, né, pelo santo blogueiro. Criou, então, assim, um site dedicado assim, aos milagres eucarísticos, né, e ele deu vida, né, esses milagres eucarísticos que deu vida aos santos da Igreja Católica. Ele uniu suas duas paixões, que era fé e tecnologia, né. Nesse site, Carlo catalogou meticulosamente cada milagre relatado, compartilhando seus segredos especiais para aqueles que desejam alcançar a sua santidade rapidamente. A sua iniciativa pioneira lhe conferiu o título de padroeiro da internet. Carlos Acutis documentou 108 milagres eucarísticos em seu site, criados antes de sua morte por leucemia.
Esses milagres envolvem relatos de transformações inexplicáveis do pão e vinho, consagrados na Eucaristia. Um exemplo notável é o milagre da cura de um menino brasileiro, que é o menino Mateus. E, gente, esse milagre ele ficou conhecido no mundo inteiro, porque esse menino ele tinha uma má formação congênita no pâncreas, né? E essa doença, ela desapareceu, né? Dizem até que, na verdade, aí, não sei, gente, teria que ter os médicos para dizer se isso é verdade mesmo. Essas são coisas que eu busquei na internet, que ele nasceu com essa má formação no pâncreas, né? Nasceu com má formação, e que depois desse milagre, né, anatomicamente, o pâncreas do menino não é mais defeituoso. Então, né, não sei. Foi na simplicidade de uma vida profundamente eucarística e mariana que o pequeno Carlo viveu boa parte de sua infância e adolescência. Sua mãe nos contou que este amor o impulsionou e levou a abrir o coração para os que estavam ao seu lado. O caminho de Carlo é muito simples porque os sacramentos estão disponíveis para todos e por isso é muito fácil segui-lo. Era na Eucaristia que ele encontrava a fonte do amor ao próximo e ele amava as mais diversas realidades. Por exemplo, os migrantes. Ele fez amizade em Milão com muitos jovens que tinham vindo de outros países para cá. No seu funeral tinham tantos. Mas também conhecia muitos indigentes. Nós morávamos no centro de Milão e nas calçadas, sempre que passávamos, tinham pessoas dormindo nos papelões. E ele pegava do seu dinheiro para comprar cobertor para eles. Todas as noites levava uma parte do seu jantar ou alguma bebida quente no inverno a essas pessoas que dormiam ali. Ele, do seu jeito, quis de verdade fazer-se próximo a essas pessoas, mas também queria sempre ajudar os amigos de classe, os que tinham dificuldades nos estudos ou que viviam tempos difíceis. Mas preciso destacar que acima de todo ato estava a oração. Ele intercedia primeiro pelas almas do purgatório e pelas pessoas mais necessitadas e as que estavam longe da fé, e sabia que rezando também podia ajudar muito e levava isso a sério. Acuti previu a sua própria morte, deixando uma mensagem à sua mãe, né? E ele eu vou tentar explicar porque é meio confuso, né? Antes de morrer, ele deixou uma mensagem à sua mãe que diz que voltaria a ser mãe, né? Como é que eu vou explicar? Quando ele nasceu, olha que engraçado. Quando ele nasceu, por algum motivo, ele foi o primeiro filho, né, do casal. Ela não podia mais ter filhos. Os médicos deixaram claro para ela que ela não poderia mais ter filhos. Ela não poderia mais ter filhos. Não sei qual a causa, mas ela realmente nunca mais teve filhos. E ela não preveniu uma gravidez, porque já que ela não poderia mais ter filhos por algum problema pós-parto, né, algum problema que ela teve após o parto, impediu que ela engravidasse de novo, ela passou todos os anos, que ele tinha 16, né, quando ele faleceu, ela não preveniu mais uma gravidez. Não usava mais nenhum método contraceptivo, e ela é casada com o pai dele. Nunca se separou. Então, quando ele falece, né, um pouco antes dele falecer, ele fala para ela assim, você vai voltar a ser mãe, você vai ter mais filhos, né? E ela meio que desacreditou, achou que ele estava falando isso para consolar, né? Ele sabia que já estava indo, ela também sabia, mas eu acho que ele só queria me dar uma palavra de consolo. Só que meses depois que ele partiu, ela ficou grávida. Então esse seria o primeiro milagre de Carlo Acutis. E ela teve gêmeas, Michele e Francesca. Então, para quem não podia ter filhos e ela realmente ficar grávida logo depois, assim, foi então atribuído o primeiro milagre, né, a Carlo Acutis. Por que Carlo Acuti é tão admirado na Igreja Católica? Porque o jovem patrono da internet conseguiu mudar a vida de muitas pessoas e por isso ele foi beatificado e considerado venerável pela Igreja Cristã. A sua grande obra cristã tem cativeado milhares de jovens que consideram ele como o primeiro santo milenar. Ou seja, ele está chamando muita atenção porque
nesse novo milênio, nesse novo século, ele é o primeiro santo da virada do milênio, né? E qual é a relíquia de Carla Cutis? Durante a beatificação de Carla Cutis, no dia 10 de outubro de 2020, no meio da cerimônia do cardeal da Basílica de São Francisco de Assis, Agostino Valini, presenteou uma urna com a relíquia do coração do novo beato. Então eles fizeram lá a urna lá com o coração dele, enfim, é o que dizem. Bom, gente, eu trouxe essa história, que é uma história que realmente chamou atenção. Eu achei interessante, eu achei bonita, eu não tô aqui para tentar te convencer que isso é verdade ou é mentira, ou para te afrontar, ou para te desafrontar, ou pra... longe disso, né? Não estamos aqui para isso. Mas eu achei assim interessante. Eu achei, a primeira vez que eu vi assim, a notícia, eu falei, nossa, que absurdo! Um santo padroeiro da internet, eu já achei assim um pouco sensacionalista. Eu achei que era uma coisa sensacionalista, eu achei que era uma coisa exagerada, e aí eu fui olhar para ver o que de fato era e achei no mínimo interessante e daria até um filme bonito, por que não, né? Mas é isso, gente, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse tema, desse vídeo, põe aqui nos comentários. E se você quer algum tema de vídeo, põe aqui nos comentários também. E se você tem algum dente ruim, por que você não manda pra mim nos dentes ruins? Bota lá nos dentes ruins. Se você também tem alguma história sobrenatural para contar pra gente, para compartilhar com a gente, também manda lá. Ou manda aqui nos comentários, ou manda lá, enfim, manda aonde você acha que é melhor. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!